Agora, você viu aí essa questão das chuvas irregulares, muito calor em algumas regiões, tempo mais instável no outro. O fenômeno El Niño tem trazido prejuízos para os produtores rurais de norte a sul do Brasil. Calor extremo, unido às chuvas irregulares, prejudicam o desenvolvimento das lavouras, causando danos a praticamente todas as culturas. Eu vou conversar sobre este assunto agora ao vivo aqui pela internet com o gerente de biológicos da FMC Agrícola, Antônio Soares. Antônio, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor, seja muito bem-vindo, prazer ter você com a gente aqui. Eu quero começar perguntando sobre como esse estresse térmico prejudica o desenvolvimento das culturas. Bom dia. Muito bom dia, Adriano. Prazer estar falando aqui contigo e todos os seus ouvintes. Esse é um tema que esse ano foi talvez o principal tema que afetou a dinâmica da safra do produtor, como você disse, de norte a sul do país, né? E as plantas no campo, durante o seu desenvolvimento, estão enfrentando estresses de diferentes naturezas, de todos os tipos, né? O térmico, como você comentou, o hídrico, e o hídrico ele foi mais forte no centro-norte do Brasil, né? Principalmente na região do Cerrado, mas no sul, agora o clima permitiu que a gente tivesse um melhor desenvolvimento da lavoura, mas no começo da safra no sul, a gente também sofreu com muita falta de luminosidade por conta da quantidade de chuva, né? E tudo isso é um tipo de estresse para a planta. Então, a planta nessas condições, ela evoluiu, né? Enfrentando esse tipo de condição climática, errática, e ela construiu um mecanismo de defesa, e quando ela está usando esse mecanismo de defesa para lidar com esse tipo de estresse, seja hidrotérmico, obviamente que ela está deixando ali de usar um carboidrato, um açúcar que ela produziu para fazer grão e ativando aí algumas enzimas, algumas substâncias para ela lidar com esse estresse. Por isso que eles são tão relevantes e causam tanto prejuízo aí para as lavouras. Antônio, tem alguma cultura que sente mais esses impactos climáticos? Todas elas, Adriano, sentem esse tipo de impacto. Todas elas basicamente têm a mesma maneira de lidar, com pequenas diferenças, mas como eu disse, que tem um custo aí bastante grande para as plantas. Mas para te dar dados, por exemplo, e eu acho que a perda do estresse, e aí seja o luminoso ou o hídrico principalmente, é uma combinação de fatores. É o tempo que esse estresse ocorre no campo, e em que momento do cultivo, né? Tem momentos que isso é mais crítico, dependendo do tipo de estresse. Por exemplo, nós temos aqui dentro da FMC dados, por exemplo, a gente induziu as plantas de soja, por exemplo, a um estresse luminoso, e a gente, quando fez esse estresse no início do período reprodutivo, a gente viu perdas de 6 sacos. Quando a gente fez esse mesmo estresse com a mesma duração, mas ao final do período reprodutivo, essa perda foi ainda maior. A perda por estresse luminoso, que é a nebulosidade, né, quando está chovendo. Então a gente viu perdas de 9 sacos. E o térmico foi a mesma coisa. Até as perdas do estresse térmico foram ligeiramente menores, mas que respeitou esse mesmo padrão. Então essa perda ela existe para todas as culturas, e a magnitude dessa perda é uma combinação, né, de tempo que esse estresse persiste no campo, com que momento, estágio de desenvolvimento da cultura ele coincide, e obviamente particular para cada cultura, cada uma delas tem uma sensibilidade maior ou menor em relação a esse tipo de estresse. Antônio, é possível recuperar uma planta que já foi afetada por esse estresse? É possível, Adriano, a gente tem ferramentas para isso, inclusive na FMC nós temos tecnologia para isso, mas a melhor maneira de lidar, fazer esse manejo é trabalhar preventivamente. Eu acho que não é um manejo desde planejamento, então o produtor ele precisa, quando ele está fazendo plantio direto, ele maneja bem o melhor estresse hídrico, porque ele diminui as perdas por evaporação do solo. Aquelas áreas de plantio direto, por exemplo, que o produtor precisa fazer uma intervenção, um manejo físico para tirar uma compactação, num ano como o El Niño, que há a presença do El Niño, para a região norte, principalmente onde chove menos, talvez seria melhor ir postergar esse manejo para um ano seguinte, porque quando você faz esse manejo físico do solo, você predispõe o sistema a perder mais água ainda, então você intensifica esse estresse. Ele tem que olhar para híbridos, variedades que têm uma tolerância maior, ele tem que corrigir o perfil de solo para que permita que as plantas explorem melhor o perfil do solo, para que ela tenha mais água disponível. Então, são várias técnicas de manejo,
E aí você vem, ao longo do ciclo da cultura, aplicando produtos que têm eficiência e resultado para isso, né? Você vem construindo, como a gente fala, a fisiologia da planta, preparando ela para que, se eventualmente a condição de estresse ocorra, ela lide melhor com isso e diminua as perdas, né? E é importante dizer, Adriano, nós estamos vivendo um ano muito particular, onde foi muito intenso o fenômeno, mas toda safra, em toda região do país, em todo cultivo, algum tipo de estresse está acontecendo. Então, quando o produtor ele adota essa prática preventiva, associada a outras técnicas de manejo, ele lida muito melhor com essa situação. Mas, obviamente, que não tendo feito isso, se ele decidir uma intervenção após o estresse ocorrer, ele tem ganhos com isso, mas uma magnitude um pouco menor do que fazendo ativamente. E aí precisa entender o estágio de cada cultivo para adotar a melhor técnica aí para fazer o investimento que ele tenha retorno. Muito bom. Antônio, eu vou até pedir para você ou chancelar o que eu vou te perguntar ou me corrigir. Essas condições climáticas, acredito eu, que também devem ser propícias para desenvolvimento de pragas, de doenças. Teve alguma patologia que chamou mais atenção neste período que a gente está vivendo, atípico desse final de ano? Aliás, desse ano todo de 2023 e começo de 2024? Não, com certeza. Essa condição climática ela afeta diretamente as doenças, inclusive as próprias pragas. Mas, para dar exemplos, o que a gente espera, né? Eu acho que soja, praticamente nós estamos já colhendo a safra, alguma coisa aí mais plantada mais tardia que deve estar entrando no ciclo reprodutivo, mas o que a gente espera para milho e algodão, fazendo uma conjuntura do que a gente tem visto os meteorologistas discutirem sobre o que deve acontecer com o clima. A gente vai ver um janeiro mais chuvoso, a gente está vendo, né, já, e o mês mais chuvoso do verão será fevereiro. E aí em março devem ter chuvas normais e abril já essa chuva cortar. Então o que a gente espera? Historicamente, 75% do plantio de milho segunda safra no Brasil é feito em fevereiro. E algodão ainda a gente talvez tenha 25% dessa área sendo plantada em fevereiro. Então, para o algodão, numa situação de maior disponibilidade de chuva em fevereiro, é muito comum o problema de mela. Mela é uma doença de solo ali que ataca a instalação bem no início do desenvolvimento da lavoura de algodão e que provoca um dano muito severo porque ela afeta o stand. Então a gente espera que possamos ter problemas maiores com mela agora nesses plantios de final de janeiro e fevereiro, se as condições previstas para o clima precisarem. A gente tem ferramentas para isso, para gerenciar essa situação, ferramentas biológicas inclusive. E para o milho, a gente espera o quê? Uma planta que talvez vai ter uma condição boa para se estabelecer, porque não vai faltar chuva, mas ela vai investir pouco nisso. E aí, como o clima deve ser um clima de uma janela de chuva um pouco mais curta e talvez não tão favorável como costuma ser, em função do El Niño, não vai ter um sistema radicular para lidar com uma situação de estresse que vai acontecer na frente. Então, é muito importante o produtor adotar esse tipo de estratégia, começando pelo tratamento de semente, um produto que tem um efeito para ali já enraizar melhor essa planta, para deixá-la mais preparada para lidar com o estresse e depois completar isso num programa foliar. E como eu disse, existem ferramentas para isso. A gente tem bons programas aí, tanto em soja, milho e algodão, e com bons resultados para isso. Legal. Então essa última pergunta que eu vou te fazer tem relação com isso que você falou agora. Os números continuam sendo revistos sempre para baixo em relação a esta safra de soja. A previsão do IMEA, por exemplo, foi revisada agora para queda aí de 13,93% comparado com o ciclo anterior. Eu queria que vocês, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que você trouxesse alguma orientação para o pessoal que está acompanhando aqui o Bom Dia Produtor, de como se prevenir, quais as ferramentas que estão à disposição hoje para o produtor se prevenir de um dano como esse. Então, como eu disse, realmente o que você disse, Adriano, a gente está vendo, né, em função de tudo isso, a gente impacto em janela de plantio, nós tivemos replantio, então as condições de desenvolvimento da lavoura não foram tão propícias, o que está fazendo essas revisões sempre para baixo. Então, como eu disse, a gente está vivendo um ano bem particular, mas eu acho que o produtor, de curto prazo, que ele pode fazer, e ele pode fazer ao mesmo tempo. A gente precisa, antes de outro. Mas eu reforçando, eu acho que ele tem que olhar para o sistema, ele tem que olhar para manejo de solo, ele tem que olhar para planejamento, época de plantio, cultivar,
E ao instalar a lavoura, ele tem ferramentas para ali no tratamento de semente, ele já estabeleceu uma planta com um enraizamento e que atinge dela, e são as tecnologias que a gente tem na FMC, agindo na fisiologia da planta para que ela intrinsecamente esteja mais eficiente em usar água. Por exemplo, a gente tem estudos onde uma planta que não recebeu um tratamento de FMC, comparado a uma planta que recebeu, essa planta que recebeu o tratamento foi 20% mais eficiente no uso da água. O que eu quero dizer, intrinsecamente, Adriano, para cada grama de carbono que a planta fixou, ela usou 20% menos gramas de água para fazer isso. Então, intrinsecamente você ajuda a fisiologia da planta a passar melhor pelo estresse. Depois que você instalou, aí você vem complementando com as aplicações foliares. Geralmente, em soja e milho, são 2 aplicações em diferentes momentos, em função da fenologia do cultivo. E algodão, por ser um cultivo de período mais extenso, são mais aplicações. E os ganhos que a gente tem visto são na ordem de 4 sacos de soja, 8 sacos, 9 sacos de milho e de 18 a 22 arrobas de algodão. Isso é bem comum, os dados que a gente são desse tipo de tecnologia, Adriano.